Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje é quinta-feira. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês porque eu não preparei nenhum vídeo para vocês. Eu estou, na verdade, o último vídeo que eu gravei foi na quinta-feira. E eu vou falar para vocês o que tá acontecendo com a Alice, porque vocês viram um vídeo do Fred. Vou deixar aqui nos cards, o Fred meio que desabafou, né? Eu achei um vídeo muito fofo, assim, me emocionou muito, né? Porque uma coisa é você saber que... Uma coisa é você saber, né, que seu marido tá envolvido nessa questão. Estão cortando grama, desculpa. Mas outra coisa é você ouvir, assim, seu marido abrindo o coração. Eu achei que é bom porque eu acho que foi terapêutico pra ele também, sabe? Falar dos sentimentos dele, colocar pra fora. Às vezes o YouTube, ele nos... Às vezes ele é muito terapêutico, sabe? Quando a gente fala, quando a gente abre o nosso coração e saber que tem pessoas nos ouvindo, né? Principalmente as pessoas nos apoiando, deixando dicas aqui embaixo, mandando uma mensagem muito bonita. Eu recebi naquele vídeo, assim, coisas maravilhosas, sabe? Porque a fé de vocês fortalece a nossa fé. A experiência de vocês nos ajuda muito, porque foi a internet que me ajudou. O que eu vim aqui falar pra vocês é que o que aconteceu com a Alice. A Alice, pra quem não tá seguindo, assim, todos os vídeos, a Alice tem alergia alimentar. Até então ela era APLV, né, tinha alergia à proteína do leite de vaca. Depois eu fiz a exclusão total, porque eu percebi que ela não estava melhorando e eu dava, eventualmente, coisas que tinham traço de leite. Tô achando que isso ainda estava fazendo mal para ela, embora os sintomas fossem diferentes. Em setembro eu fiz exclusão total, limpei ela de leite. Ela nada que tivesse traço ou pode ter leite ela não comia, nem pão francês, limpei tudo. E ela continuou com esses sintomas, e esses sintomas ficando muito forte, até que ela começou a manifestar que era, né, comecei a perceber que era refluxo, queimação, dor no esôfago, porque ela dizia calor bem no estômago, então percebi que era queimação, fui atrás para ver se era um refluxo, fez tratamento para o refluxo, mas só amenizou, não resolveu. Aí com isso eu fiz por mim mesmo, porque eu já tinha perguntado para os médicos, será que não é o glúten? E eles, não é, porque glúten faz isso, porque glúten faz aquilo, se fosse glúten estava acontecendo isso, sempre os médicos falando assim. Então eu resolvi nesse período que eu tava vendo que o tratamento pro refluxo não resolvi. Aí eu resolvi por conta própria, assim, falei, não, eu já tinha que ter feito isso antes. Tirei o glúten dela uma semana, mais de uma semana até, e foi bem na semana do carnaval, então nem na escola ela foi. E aí ela melhorou. Sabe, 3 dias depois da dieta eu vi os refluxos diminuindo, coisa que eu não via há muito tempo. Aí eu falei, nossa, aí fiquei até pensando, mas será que deu o efeito do remédio? Fiquei na dúvida, ela tinha entrado com homeopatia, fiquei na dúvida. Aí eu peguei e levei ela na gastro, contei pra gastro. Ela falou, nossa, então pode ser uma intolerância ao glúten. Ela falou, olha, existe hoje, porque tem médico que não sabe disso, gente. Por incrível que pareça, porque a primeira alergista que eu fui, porque os médicos não ajudam, eu falei, doutora, será que não é o glúten? Perguntei, joguei essa hipótese, ela quase me escorraçou do consultório dela. Imagina, se fosse glúten ela era celíaca. Olha, entenda desse jeito. Ela quase grita com a gente. Não foi só comigo, muitas mães reclamam dela. Ela falou assim pra mim, entenda uma coisa, esse negócio de glúten virou moda. Você, uma criança que tem alergia ao glúten, ela desenvolve a doença celíaca. Sua filha não é celíaca. Dá pra olhar pra ela e saber que ela não é celíaca. Desse jeito. Falei, ai, tudo bem. Mas eu já tinha outra alergista marcada, mas pra dali 2 meses, né? E eu deixei. Bom, enfim. Isso foi antes de eu fazer a dieta, né? Então, mas eu pesquisando, eu vi que não, que existe os intolerantes não celíacos, né? Então essa médica ou tá desatualizada, ou não leva isso em consideração, ou não acredita nisso. Mas muitas pesquisas, gente, foram lendo os artigos, muitos artigos mesmo científicos, porque essa questão da alergia alimentar ainda é algo assim que se tem muitas dúvidas, tem muitas coisas que são possibilidades, né? Então ainda tá muito difícil, é muito complicado. E lendo alguns artigos, eu vi que tem os intolerantes não celíacos, sim. E pode ser uma intolerância para a vida inteira, que vai ter que fazer uma dieta de exclusão igual ao celíaco, mas eles não desenvolvem a doença celíaca, né? Que é um pouco mais severa, digamos assim. Então, mas geralmente ele é mais severo do que a intolerância, normalmente, via geral.
E aí o que acontece? Então, vendo isso, eu fiz a exclusão, né? Mas achando que não era, só que ela melhorou. Quando eu contei pra Gás, a Gás falou, não, então vamos primeiro fazer os exames, né? Quando ela fez esses exames de examinar minuciosamente as fezes dela, primeiro ela teve que voltar com o glúten. A médica falou assim, não, agora você tem que voltar com o glúten, me deu o dia certinho, a partir dali você faz o exame, porque se você ficar com a dieta, vai dar negativo. Porque não vai causar modificações no organismo dela, vai dar negativo. Então volta com glúten. Eu voltei com glúten. Voltei com glúten, no outro dia os refluxos começaram. Então eu tive certeza que era o glúten. Fiz os exames no mesmo dia, eu já tirei o glúten dela de novo. E aí o que aconteceu nesses exames? Nesses exames deram negativo. A Alice não tinha nada, nada. Os fezes dela normal. Gente, eu não levei um médico. 3 médicos. A alergista, a pediatra e a gastro. E eles falaram que deu negativo. E a nutricionista viu o exame dela ontem, porque agora eu vou fazer acompanhamento com uma nutricionista. Viu também, falou que não deu. Mas mostrou uma alergia geral nos exames, mas não especificou a quê. Essa alergia, gente, pode ser até a rinite que ela tem, porque ela tem uma rinitezinha. Não é muito forte, mas ela tem, mas isso aqui em casa todo mundo tem, tá? Então não é naquela rinite assim muito forte, mas ela tem. Ela tem, o otorrino falou que tem, a alergista falou que tem, então pode ser até disso aí, né? Mas enfim, deu uma alergia. Aí eu voltei com a dieta do glúten e ela melhorou. Só que nesse meio tempo, de lá pra cá, a Alice teve 2 contatos com o glúten. Ela tava já 9 dias sem glúten, né? Já tava boa, porque o glúten, rapidinho ela recupera. O que fica, às vezes, é a consequência do refluxo. Ela sofre de refluxo quando ela tem contato com o glúten, além de um mau funcionamento do intestino, muita dificuldade para o intestino funcionar, tem que investir muito, muito para que o intestino dela funcione a cada 2, 3 dias, às vezes até com remédio fitoterápico. É isso que ela sente esse desconforto, barriga distendida, e quando ela evacua, o odor é muito forte, as fezes saem escuras, então tudo isso, né? Então causa um desconforto abdominal e refluxo, queimação, dor no estômago mesmo. Ela se queixa, ela põe a mão, dor no esôfago por causa do refluxo. Então, mas normalmente 3 dias ela teve contato, no outro dia ela começa com sintomas e no máximo 3 dias o refluxo está passando. Aí o que pode ficar depois é o quê? Uma irritação na garganta, tosse, às vezes até amigdalite. Muitas vezes ela tinha amigdalite, ela tinha que tomar antibiótico porque o refluxo lesava a garganta dela, como ela estava com a imunidade baixa, porque entrou em contato com o alergênico, então ela pegava até uma amigdalite, uma infecção bacteriana nas amígdalas. E isso estava acontecendo com muita frequência, por isso que eu estava preocupada. Então, quando ela tem refluxo, eu tenho que proteger muito a garganta dela. Eu uso própolis, eu dou antialérgico, eu tenho que ficar protegendo muito a garganta dela. É isso que acontece. Então, ela teve, né, depois que eu comecei a exclusão, ela teve contato com pão. Porque acontece isso, sabe, gente? A nossa dificuldade, o que a gente pede a Deus agora é para que nós entendamos que nós precisamos ficar mais vigilantes. E aí, o que aconteceu? Ela comeu esse... Bom, enfim, a gente tá reaprendendo, né, gente? Então, vamos perdoar todo mundo, mas os refluxos vieram. Aí, depois, consegui de novo, né? 12 dias por aí, Alice sem glúten, sem refluxo, comendo bem, o intestino começando a dar sinais de que estava funcionando bem, o medicamento fitoterápico já não estava precisando dar todo dia. Aí, a alergista que estava marcada desde dezembro, que era em março, eu fui lá. Aí ela pediu para eu fazer o teste, ela falou, não, ela falou assim, olha, a gente já tá na hora de fazer o teste do leite da Alice, no pão dela. Gente, ela comeu um pão de queijo no sábado. 4 dias depois, é de 4 a 5 dias que a Alice reage ao leite. Por isso que era tão difícil eu entender, sabe? É muito difícil você entender o que tá fazendo mal no início. Aí ela começou. Aí quais são os sintomas do leite? Os sintomas do leite não é refluxo. É primeiro que ela sente dor na barriga, né? Isso ela sente do glúten também. Depois ela começa a coçar nariz, coriza, aquela coisa. Igual de alergia respiratória mesmo. Aí isso pode evoluir para um quadro de muito catarro, muita tosse, peito cheio, ou pode ficar só como um resfriado. Às vezes vem um pouco mais leve, rapidinho vai embora, às vezes vem com febre, infecciona a garganta, então depende, né? Aí ela veio, ela não infeccionou a garganta, ela só ficou meio encatarrada mesmo,
Aí eu tenho os remedinhos aqui da homeopatia que eu fui dando pra ela. Foram 2 dias assim bem críticos, mas depois ela já foi recuperando. Tem até uns vídeos aí que vocês veem a Alice tossindo, eu mostrando ela um dia no sábado, ela bem ruinzinha na cama, tossindo, no domingo ela já pulando e tudo, mas ficam uns resquícios. Aí na quarta-feira da semana passada ela já tava bem, né? Eu levei ela na pediatra, a pediatra até falou assim, olha, ela tava bem, tava tudo bem, comendo normal, mas a pediatra percebeu que tinha secreção ainda e pediu pra eu dar um antialérgico e dar um xarope para ela liberar essa secreção, né? E assim, eu levei para o desenvolvimento, a Alice agora vai fazer mensalmente um desenvolvimento para ver crescimento e tudo, e ela recuperou o peso que ela tinha perdido, que o Fred falou no vídeo, ela já tinha recuperado, então ela estava com o mesmo peso da última pesagem na pediatra. Então a última vez que eu passei na pediatra ela estava com peso e agora estava de novo com peso, com o mesmo peso. Então, mais ela cresceu. Aí ela falou assim, não, mas ela ganhou osso, tudo que ela comeu foi, o organismo investiu no crescimento dela. Ela falou, tá ótimo. Só que aí, quando eu saí na recepção, pra esperar o Fred, que ele ia passar pra me pegar, tinha uma menininha lá que tava brincando muito com a Alice. E a Alice pediu lanche. Eu quero meu biscoito. Aí eu peguei, eu sempre coloco num saquinho de alimento, né, pra facilitar os biscoitinhos dela. E ela tava comendo. Toda hora a menina enfiava a mão no saquinho dela e comia, comia. E de repente eu percebi que a menina estava com biscoito na mão. Aqueles biscoitos assim açucarados, fritos, que provavelmente tem leite, e eu acredito que tem, e tem trigo. Mas na hora não caiu a ficha, que aquela mãozinha suja de biscoito podia estar contaminando, entre aspas, os biscoitos da Alice. Vocês podem achar que é exagero, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que alguma sensibilidade ao glúten, isso não pode acontecer. Uma criança que comeu trigo, eu não acredito que seja a sensibilidade da Alice, mas uma criança que comeu algo com trigo e pega na mão de uma criança intolerante ao glúten, depois essa criança por acaso pega num alimento e leva na boca um alimento que ela possa comer, esse alimento já pode estar contaminado e já pode fazer o estrago. Existe intolerante que em pequenas quantidades de glúten já pode fazer um estrago, não é a quantidade, se ele comer muito ou se ele comer pouco. É o que a gente chama de traços de glúten ou contaminação cruzada, ou seja, o alimento em si ele não tem glúten, mas ele foi contaminado com alguma coisa que tem glúten. Usa-se essa palavra, contaminado, por isso que eu estou usando. Eu acho forte, mas estou usando. E aí não me caiu a ficha e nem a possibilidade da Alice comer aquele biscoito. Eu não vigiei. Na quinta-feira, e eu comecei a perceber, a Alice ela fazia assim, gente, pode ser um desconforto na garganta, uma secura, uma virose que tá vindo, pode ser qualquer coisa, mas fiquei observando. Eu falei, nossa, tá parecendo um refluxo oculto aí, mas beleza. Aí no outro dia eu percebi, isso foi só aumentando, foi só aumentando. Aí eu falei, meu Deus, o que será? Eu comecei a pensar tudo que a Alice tinha comido. Eu não imaginava, nem lembrei desse biscoito, nem lembrei porque na hora não me caiu a ficha também. Eu só achei assim, a menina tá comendo o biscoito dela, a Alice tá comendo o biscoito dela, só isso que eu pensei. Aí, gente, até que quando eu vi que era refluxo mesmo, tipo, na hora do almoço ela tava com um refluxo muito forte. Aí eu já dei o antiácido pra ela. Aí eu falei, nossa, refluxo, eu tive certeza que era. Aí, buscando na memória, eu lembrei do biscoito. Aí quando a Alice chegou da escola, eu fui conversando, assim, pra tentar também não induzir ela na resposta que eu queria chegar. Então eu fui, ai filha, você lembra lá na pediatra, você tava comendo um biscoitinho, não sei o que, não sei o que. Você lembra que a menina tava comendo um biscoito? Ah, eu lembro. Aí como que era o biscoito? Ela falou, era redondinho. Falou que tinha comido um pedaço do biscoito. E o biscoito tinha leite e tinha glúten. Pela cara dele, eu já sabia que tinha. Falei, bom. Aí a Alice, com esses refluxos e tal, a hora que já tava amenizando o refluxo, ela vem com o sintoma da alergia ao leite. Aí eu tive certeza que o biscoito tinha leite. Na escola tava tudo tranquilo, eles comeram pão de queijo que eu mandei a receita, eles comeram, teve um dia que ela falou pra mim que fizeram um pão sem glúten, todo mundo gostou, então a escola tá tentando se adaptar a essas necessidades, não só da Alice, mas da amiguinha também, que também tem intolerância a glúten. Não tinha nem se recuperado ainda, né, dos sintomas da alergia ao leite, e ela teve esse contato de novo com esse biscoito, então a reação dela veio assim, eu senti que mais severa, bem mais severa. O que é o quadro dela geral? O quadro dela geral é como qualquer criança que está muito resfriada. Então é catarro, é febre, é
começa a infeccionar a garganta, a gente cuida e de repente vira tosse, aquela secreção alta, às vezes a tosse tá muito seca, às vezes a tosse tá muito encatarrada. E eu só sei que a reação ao leite dela é de 10 a 15 dias para passar tudo. Demora um pouco mais, ele demora mais para aparecer, porque foi fazendo esses testes que eu falei para vocês que eu consegui identificar mesmo o que ela sente com o leite, o que é do leite, o que é do glúten, foi fazendo testes, né? Foi teste de exclusão, reintrodução. Conscientemente eu não me culpo, eu sei que foi um deslize, eu também tô aprendendo. É muita novidade, você tem que prestar atenção em tudo. Graças a Deus, por tentar uma alimentação mais saudável para minha família, eu percebi que os produtos que eu uso, muitos assim, produto que vai no bolo, que vai na comida, que vai no biscoito, que vai não sei o que, eles já são sem glúten, então para mim isso foi muito fácil. Mas é muito difícil você ter que prestar atenção em todos os detalhes. E depois dessa do biscoito, eu confesso pra vocês podem dizer assim, ai, Eide, é bobagem, mas a gente fica muito abalado emocionalmente, sabe? E conscientemente eu não me culpo, claro que não, foi um deslize, eu também tô aprendendo, sabe? É uma coisa assim muito nova pra mim, eu não sei até que ponto ela é intolerante a traços, então... Mas serviu de experiência, sabe? Mas só sei assim que eu comecei a ficar com medo, sabe? Ela foi na evangelização no domingo e a hora que as crianças sentaram para comer, ela já sabe que ela não pode comer o lanche das crianças, mas ela quis sentar muito perto de uma menina e eu ficava puxando ela para cá. E isso é muito desagradável, ainda mais que são crianças, uma boa parte muito humilde. Então dava a impressão assim que eu não queria que a Alice sentasse perto da menina e eu puxava a Alice discretamente para cá e a Alice encostava numa menina que estava comendo mini pizza, sabe? Pizza com mussarela, com molho, né? A própria massa já tem glúten, e eu falei, meu Deus, e eu fiquei em cima, sabe? Isso é muito desconfortável. Eu sei, eu converso com outras mães, e ainda eu estou tendo que aprender a isso, sabe? Então, assim, pedindo a Deus, assim, para que eu consiga vigiar melhor isso, mas sem causar desconforto também para as outras pessoas, porque tem gente que não entende. Como assim? Só dela sentar perto de uma menina comendo mini pizza, ela vai se contaminar com glúten? Numa piscada, essa pizza pode encostar no lanche dela, ela tava comendo uma banana. E eu não sei ainda se o leite, eu sei que a Alice não é sensível a traços assim. Não precisa separar a coisa aqui em casa, eu sei, porque ela ficou limpa de leite durante 5 meses e ela não teve reação. Eu confundi, achava que a reação que ela estava tendo era do traço, mas não era do glúten. Até que eu aprendi a separar o que é o glúten e o que é o leite. Eu estou tendo que reaprender como me comportar nos lugares sem ser uma pessoa desagradável. Como lidar com essa situação. Como a criança entender por que a Alice não pode ficar grudada nela na hora que ela está comendo uma mini pizza. Sabe assim? Aí eu decidi, eu falei pro Fred, eu não vou sair. Eu vou ficar 2 meses e eu não vou sair. Porque a Alice, ela precisa, gente, ela precisa. Só quem passa, só quem... tem filho com alergia alimentar, talvez me entenda. A Alice precisa. O tratamento dela é exclusão total. Tanto do leite quanto do glúten. Então não tem teste mais. Eu não posso ficar dando uma coisa pra ela e dizer, não vai dar nada. Não posso. E nem descuidar. Sabe, descuidar, deixar, de repente, igual eu falo para as crianças, não comam nada, eles têm só os biscoitos deles, gente, todos aqueles trigo, aquelas coisas, eu doei tudo. Aprendi a fazer um pão que os meninos gostam, graças a Deus, então já falei pro Fred, nem pão integral, nem pão francês. E o que eu faço? Como eu comprei, a última compra, eu comprei biscoitos para eles, que eles gostam, eu até... tem vídeo aqui mostrando, eu falei pra eles, olha, como escondido, como no quarto de vocês, porque é mais difícil a Alice se contaminar no quarto de vocês do que na mesa. Então, assim, porque eu tenho medo, sabe, que caia farelo, que ela encosta no farelo, depois põe a mão na boca. Realmente eu estou com medo, essa é a palavra, eu estou com medo. E assim, uma criança, pelo que eu li, pelo converso com outras mães, uma criança com alergia alimentar, hoje, ela pode só dar um espirro e dar uma gripe. Amanhã, em contato com esse alimento, ela pode ter fechamento de glote. Ninguém sabe o que vai acontecer. Não é porque os sintomas são mais amenos que significa que o próximo contato com o alimento vai ser tudo bem. Pelo menos é o que eu tenho visto. Então eu vi que é muito mais sério do que eu imaginava. Eu não acredito que a Alice vai reagir com uma quantidade muito pequena de glúten pelos exames dela. E porque ela sempre comeu glúten e nunca chegou a ir para um pronto-socorro. Mas
Nós não podemos descartar essa possibilidade de que isso pode acontecer sim, porque ela é alérgica, não tem jeito, sabe? E eu sei que muita gente não vai me entender, já me chamaram de neurótica por estar levando ela em tantos médicos, mas foi esse esforço todinho de ficar levando no médico, levando mesmo o médico falando, ela não tem nada, ela não tem nada, ela não tem nada, eu sabia que alguma coisa fazia mal pra ela. E foi por todas as portas se fecharem pra mim, quase todas, que eu olhei pra mim e falei, meu, qual que é a minha postura? O que que eu tenho que fazer? Observar. Observar o que que ela tá comendo. E chegou épocas assim de eu anotar tudo. Aí ia descartando, não, não é isso, não é isso, não é isso, porque nesse dia ela passou mal, ela não comeu isso. E assim, o glúten, ele já me veio na cabeça várias vezes, desde que ela tomava leite de soja. Mas eu achava mais fácil ser a soja do que ser o glúten. E eu não é o glúten, eu pensava. Não é o glúten, porque se fosse o glúten, aí eu ainda tava... Não, se fosse o glúten, ela ficava muito mais mal, porque quem tem alergia ao glúten, eu ficava nessa. Até que eu precisei pesquisar que não é bem assim. E é engraçado porque, assim, de uma semana para outra, eu via novidades na internet, né? Então, assim, só fechando, existe os intolerantes ao glúten não celíacos. Então, eles não vão apresentar estados graves de alergia ao glúten. Mas é claro que com o tempo pode se agravar. E os intolerantes, se eles não tiverem com uma reação muito forte mesmo ao glúten, normalmente dá negativo nos exames. Ela falou que a maioria das vezes dá negativo, é isso aí mesmo. E ela falou que o melhor exame é a exclusão, espera a estabilização, a criança tem que estar bem estável para voltar a reintroduzir, né? Como ela estava bem estável da alergia ao leite, foi porque ela me pediu para introduzir, mas não deu certo. Alice é a PLV ainda, né? Talvez ela seja fruto de má orientação, porque eu não fiz a exclusão adequada, porque a Alice tinha 1 ano e 2 meses e a primeira gastro que eu levei falou que eu podia dar leitinho para ela, que ela não tinha nada. Baseada em quê? Em 2 consultas que eu fui lá. Baseada em 2 consultas e nos exames clínicos e ela falou que eu podia dar leitinho para ela e eu dei. E foi um período assim que a Alice passou muito mal, muito mal. Não sei se leitinho tem glúten, juntou as duas coisas, mas ela passou muito mal, até eu cair a ficha que podia ser o leite. Porque sempre fui eu. E quando eu levava ela nas emergências, no ponto-socorro, por causa de tanta dor abdominal, sempre eu ouvia dos pediatras, ah, não é o leite, ah, não é o leite, ah, então dá leite sem lactose. Mandaram dar sem lactose também, né? Então eu vejo assim que, assim, desculpa, mas os pediatras, principalmente da emergência, eles não levam em conta a alergia. Eles querem só resolver o problema. Tá garganta inflamada? Vamos passar antibiótico. Tá vomitando? Vamos passar um remédio para cortar o vômito e hidratar. E tanto é que mesmo eu falando na triagem que ela tinha alergia ao leite, uma vez eu voltei com medicamento para casa que o médico passou que tinha leite. Levar a Alice, o médico, juro por Deus, ele não sai de trás da mesa. Ele não faz exame clínico, não são todos. Ele não põe a mão no paciente e já pede exame, ou já manda pro soro. Tá com vômito, ele não quer saber se o estômago tá dilatado, se pode ser uma infecção intestinal, não quer saber, ele manda pro soro. Então, o objetivo que eu divulguei no Instagram e que eu publiquei esse vídeo do Fred, e aí eu quis publicar o vídeo por isso e para vocês entenderem também aqui no YouTube o que a gente tá passando. Mas lá no Instagram, as minhas publicações, elas foram assim, sabe? Tipo, me ajuda, ora por mim, sabe? Foi pedindo mesmo força, foi pedindo ajuda. Igual um dia a Gisele de Curitiba, não sei se vocês conhecem ela mora na Inglaterra, tem um canal no YouTube. E ela fez um vídeo falando, mães, peçam ajuda, peçam ajudas. Então, assim, minha publicação, porque eu não tinha nem palavras para dizer para vocês o que estava acontecendo. Igual eu falei pra vocês, conscientemente eu não me culpo, mas lá no meu íntimo eu fico o tempo inteiro falando, meu, como que eu fui vacilar com esse biscoito? Sabe? Então eu acho que lá no meu íntimo, no meu subconsciente mesmo, eu me culpo, sabe? Eu me culpo, eu sei que eu não devo me culpar. Eu sei conscientemente, não, imagina, pra que eu vou me culpar? Foi sem querer, acontece, essas coisas acontecem. Mas lá no meu subconsciente eu não tenho controle disso. Então eu fiquei muito sensibilizada. Não
tanto pelo que aconteceu, mas com medo de acontecer de novo, sabe? Mas valeu de experiência, eu acho que eu vou ficar mais atenta. Só que assim, ao invés de estar atenta, eu estou com medo. Então eu preciso resolver essa questão na minha vida, eu não posso ficar com medo, porque medo não é bom. Eu preciso transformar esse medo em coragem, em vigilância, em... Eu preciso, na verdade, aprender como me comportar nos lugares onde as pessoas estão comendo coisas com glúten e que a minha filha possa ter vontade de comer e não privar ela de estar nos lugares. Eu preciso aprender isso, eu preciso de dicas para isso. Eu preciso que alguém que passa por essa experiência fala para mim, Eide, faz assim, igual a mamãe uma vez falou assim para mim. Eu falei para ela assim, nossa, ela é muito experiente, o filho dela já tem 5 anos e ela lida com alergia há muito tempo. Aí eu falei, eu tô com medo porque eu vou viajar à casa dos parentes. Então ela me orientou de que forma fazer isso sem causar... Porque muitas vezes as pessoas não entendem. Eu converso com outras mães. Na minha família eu não tenho problema. Não sei se é porque eles moram longe, né? Então eu não tive problema. Mas eu vejo muitas mães falando que às vezes as pessoas até brigam com elas. Ah, você tá exagerando. Imagina, vem almoçar aqui em casa e traz a comida da criança, o prato e o talher. Não basta trazer a comida. Porque a pessoa não entende que existe a contaminação cruzada. Que um prato onde se comeu algo com glúten, uma criança celíaca não pode comer naquele prato, porque fica resíduo, a não ser que você faça uma higienização adequada, e mesmo assim muitas vezes não é seguro, porque o glúten gruda. A melhor massa é o trigo, né? É a que vem da farinha de trigo, exatamente porque ele gruda, ele é uma cola. Cola os ingredientes e cola no seu intestino, e cola também no prato, no liquidificador, nas coisas. E a família não entende, acha que as mães estão exagerando e não percebe que essas mães estão sendo orientadas por profissionais que falam para ela, faça isso, separa as coisas dele, não compartilha talher, não compartilha prato, não compartilha copo, não deixa uma criança que está comendo um bolo com glúten encostar no teu filho. Isso é prevenção. Agora, eu preciso saber lidar com isso sem causar desconforto para as crianças. Eu tenho tanta vergonha, toda vez que eu deixo a Alice na porta da evangelização, eu falo para a professora, olha, não esqueça que ela não pode comer nada. E é tão desconfortável, porque e ao mesmo tempo eu tenho medo, porque se eu esqueço, como é que eu vou exigir que a evangelizadora, que a professora não esqueça? De repente chega alguém lá, trouxe uns pirulitos para as crianças, né? É normal se ela esquecer e dar um pirulito para Alice. Porque eu esqueci quando eu vi o biscoito, eu que sou mãe, eu que vivo o dia a dia, eu esqueci. Então, por isso que eu falei pro Fred, eu vou ficar 2 meses sem sair assim para lugares que tem muita gente. Porque eu preciso estar vigilante, ela precisa dessa exclusão. Eu não quero que a Alice tenha contato com glúten. Nos próximos meses, eu não quero, não é nem só porque ela fica gripada, isso é normal, não é, porque a exclusão é o tratamento dela, porque senão ela vai ficar a vida inteira desse jeito. Enquanto não houver uma exclusão segura, sem contato com glúten, ela não vai sarar, dificilmente ela vai sarar, né? Então, qual o tratamento dela? Exclusão total, não tem outro, e mesmo assim às vezes não trata. Só vai resolver os sintomas. Eu creio que vai passar, sabe? Com 7 anos vai passar. A Alice mostra uma imaturidade gastrointestinal desde que ela nasceu. Nem o meu leite ela processava direito. Eu precisei fazer dieta de muita coisa, aquelas coisas normais que mãe faz, mas tem mãe que não precisa fazer. Eu precisei cortar café, eu precisei cortar brócolis para diminuir as cólicas dela e precisei fazer dieta do leite. Mas ela sempre mostrou uma dificuldade de estar digerindo alimentos. Então mostra assim que é como se ela tivesse nascido com o intestino menos maduro. E isso é muito comum nos bebês, não é que ela é diferente, só que tem bebê que o próprio alimento vai ajudando e vai amadurecendo. Ele vai ter, por isso que é normal o bebê ter cólica até 3 meses, porque todo bebê nasce com essa dificuldade de digerir os alimentos porque ele nunca comeu. Todo o alimento dele era pelo sangue, aí de repente ele precisa comer, ainda que seja o leite materno. Então ele tem as suas dificuldades de estar fazendo funcionar, só que o próprio alimento vai dando maturidade. Aí depois você vai introduzindo as frutinhas devagarzinho. Por que é tudo devagarzinho? Porque você não sabe até que ponto ele vai conseguir processar.
E aí você vai introduzindo, e depois vem, né, tem alimento que não pode ser introduzido antes, tem a idade certa, porque ele vai aos poucos conseguindo essa maturidade. Por isso que antes de 1 ano não é bom ter uma lista de coisas que você não dá para criança, antes de 2 anos tem outra lista, e assim vai, porque é depois dos 2 anos que ele vai conseguindo. Então, o que aconteceu com a Alice? A Alice, ela já teve um pouco mais de dificuldade de atingir essa maturidade, né? Até, talvez, por falta de orientações adequadas com relação ao leite, né? Porque eu acho que, assim, até 1 ano, até uns 1 ano e 3 meses, eu tive orientações médicas muito equivocadas. A primeira gastro, não. Ela me orientou direitinho, mas depois eu não dei continuidade a ela porque a consulta era muito cara. Então, eu peguei as informações dela, passei para a pediatra foi me orientando. E eu acho que eu fui muito mal orientada nessa questão da alergia ao leite. E talvez por ter sido muito mal orientada e eu fazer como o médico estava falando, eu não dei oportunidade para que esse intestino da Alice pudesse alcançar essa maturidade. Então, hoje ela continua com imaturidade para alguns alimentos, né? Que não necessariamente seja uma intolerância definitiva. Eu acredito que seja passageira. E igual eu falei pra vocês, então não é que eu sou neurótica, é porque a exclusão é o tratamento. Vocês podem digitar na internet, vocês podem pesquisar qual é o tratamento para alergia ao glúten. Excluir o glúten, não tem outro. Não tem remédio, não tem cirurgia, não tem nada que vá fazer o seu filho se curar, a não ser a exclusão, tá? E às vezes a exclusão é pra vida inteira, às vezes é por um período. E você só vai saber se a criança curou com a reintrodução. Só que a reintrodução do glúten, ela precisa ser acompanhada por um profissional, porque ela não é feita de qualquer jeito. Se você faz de qualquer jeito, você pode perder a cura. E é muito importante sempre a gente estar orientado por um profissional. Então, como vocês veem, eu não desisti. Porque assim, por mais que às vezes as pessoas me falam, ah, isso é normal, isso é coisa de criança, eu acho que a gente tem que tentar diminuir pelo menos o desconforto dos nossos filhos, por mais que seja uma coisa normal e uma coisa de criança. Vou atrás de diminuir o desconforto dela. Se eu não conseguir, tudo bem, mas eu fui atrás. Eu fui atrás de profissionais que me orientassem. Porque mesmo quando eu fiz a dieta do glúten por minha conta, que geralmente os sites que eu leio, os artigos falam pra gente não fazer isso, mas eu fiz porque eu falava pros médicos, eles viravam o nariz, falavam que ela não tinha problema com glúten. Quando eu resolvi fazer, eu cheguei pra gastro e falei, olha, eu fiz a dieta do glúten e ela melhorou. Eu falei pra gastro, eu não fiz escondido, mas eu fiz porque ninguém pediu pra eu fazer. Eu queria que o médico falasse, ah, será? Ainda que ele achasse que não, então faz uma dietinha, faz assim, assim, me orientasse. Mas eu não tive essa orientação. Então, ninguém nunca já falava não, não, não. Nem falava, ah, faz então uma dietinha aí, mas eu acho que não é. Não, não é. Me via como uma louca. Né? Teve uma alergista que ela me viu como uma louca quando eu levantei a hipótese de ser o glúten. E então eu tive que fazer sozinha. Eu fiz sozinha porque eu não tive ninguém que me orientasse nessa questão. Então eu fiz do meu jeito. O que eu fiz? Não dei nada com glúten. A Alice sentia, eu não falei aqui no canal, porque senão vocês ficam muito preocupadas, ela sentia dores nas articulações. Mas ela só sentia quando ela estava mal e em crise. Eu falei isso pra pediatra, ela falou assim, ah, essa dor não tem nada a ver com a alergia dela. Aí ela me pediu pra levar, no ortopedista, então a gente fez raio-x e ele pediu vários exames pra ver se essas doenças relacionadas, essas doenças reumáticas, né, doenças que acho que do sangue, que manifesta, né, inflamações nas articulações. Deu tudo negativo ali, se não tinha nada. E eu sempre percebendo que é quando ela tá em crise que ela tem essas dores. E eu vi, lendo, que algumas alergias ao glúten pode causar isso. Mas a pediatra tinha dito que não tinha nada a ver, então eu fiquei sem saber. Ela sentia dores assim, como se fosse na bacia, no joelho, aqui, na mão e às vezes, assim, ela se queixava aqui nas costas, como se fosse na região dos rins. É tanto que a pediatra até passou um ultrassom para ver todos os órgãos dela e tava tudo bonitinho. Viu o aparelho urinário, viu o rim, viu tudo. A Nutri ontem falou pra mim, né? Eu tinha visto isso, que o glúten causa isso, mas fiquei na dúvida. Aí a Nutri falou pra mim, o glúten causa dor nas articulações, né? Então isso mostra que ela realmente tem uma intolerância ao glúten, mas que pode passar. Se Deus quiser, vai passar. A gente vai confiar que vai passar. Então, gente, assim,
Eu estava muito sensibilizada mesmo até ontem, acho que ainda estou, mas estou melhor, porque Deus é tudo, Ele vai nos recuperando, Ele vai nos capacitando, e, e tudo que eu fiz, igual as pessoas falaram, ora, né? Gente, eu oro, Deus em primeiro lugar, eu oro. A gente vem orando e graças à nossa oração, nossa fé em Deus, a gente pedir para Deus que nos ajude, que nos capacite, é que nós conseguimos descobrir que era o glúten, sabe? Veio, é fruto da nossa oração. A oportunidade da gente ter uma nutricionista que vem aqui em casa, né? Esse conforto dela vir aqui me atender, também é fruto das nossas orações. A gente vê muito mais ganhos do que perdas, né? E descobrir o que a Alice tem, o que faz mal para ela, isso também é bênção, é fruto das nossas orações, das nossas vigilâncias, das nossas pesquisas, porque até força para ficar até 3 horas da manhã pesquisando respostas, pesquisando receitas, pesquisando alimentos seguros que eu posso dar com segurança para Alice, é fruto da minha oração, porque no outro dia 6 horas eu estava de pé. Muitas vezes Deus nos cobra, nos exige um esforço, sabe? Um esforço. Você vai obter essa bênção, mas trabalhe por ela, lute por ela, batalha por ela, que eu estou com você, né? Se disponha a isso, né? Trabalha, arregaça as mangas e vai ao trabalho. Eu estou com você, eu vou te orientar, mas o trabalho é seu. Às vezes Deus nos exige isso, o porquê eu não sei, né? Então, mas orar, pedir cura, põe a mão sobre a minha filha que amanhã ela não tem nada. Até isso eu pedi, claro que eu pedi. Mas eu pedi muito mais para que Deus me orientasse. Senhor, se essa tarefa é minha, me orienta, me ajuda, me dá forças, me dá entendimento, me dá sabedoria, coloca pessoas na minha vida que possa me ajudar, sabe? Ao invés de me criticar. E eu tenho recebido tudo isso, sabe? Então eu sou muito grata por ter recebido tudo isso, por ouvir a experiência de vocês. Através do canal eu fiz amizade com mães que têm me ajudado, porque a experiência delas me ilumina caminhos, possibilidades. Então, tudo isso é bênção, é Deus agindo na nossa vida. Gente, então, enfim, é isso. Eu quero agradecer muito, muito, muito pelo carinho de vocês. Eu quero agradecer muito, muito pelas mensagens que vocês deixaram para mim no Instagram, aqui no YouTube. Eu li todas, não consegui responder todas, mas me comovi com algumas histórias, aprendi muito com as histórias de vocês, recebi os benefícios das vibrações positivas que vocês me enviaram, das orações, de vocês dizendo, eu vou orar pela Alice, vou colocar a Alice em oração. Então, assim, quando eu expus esse meu problema aqui no YouTube e lá no Instagram, foi realmente dizendo, olha, me ajuda nessa questão. E nada pode ser mais consolador do que saber que tem alguém orando por você e pelo seu filho, alguém desejando melhoras, porque quando alguém diz melhoras para Alice com amor, para mim é oração. Quando a pessoa, sabe, manda uma mensagem de carinho para mim, também é uma oração. A oração não é quantidade de palavras, nem forma de se fazer. Oração é toda vez que você emite um pensamento positivo para alguém, desejando tudo de bom para aquela pessoa. Isso é a oração. Ela nasce do coração, ela não nasce da boca. A boca só fala aquilo que o coração sente. Então até um pensamento positivo é uma oração para mim. Então eu sou muito grata a vocês e com certeza isso me ajudou, isso me deu força, porque realmente até ontem eu estava um lixo, não sei ainda, tá tudo muito confuso na minha cabeça, mas eu estava me sentindo um lixo mesmo, e hoje eu estou bem melhor, e eu tenho certeza que essa energia positiva, ela nos ajuda, ela nos restaura, e tudo vem de Deus, porque o pensamento bom de vocês, para mim, para Alice, vem de Deus. Esse melhor que vocês sabem emitir para mim, vem de Deus, né? Vocês só são intercessores, tá? Então eu sou muito grata a isso, muito obrigada mesmo. E é isso, cuidar da vida. Um beijo, gente. A Alice só tá com as consequências da alergia, tá? Tosse, febrinha, catarro, ela tá bem. Agora é só esperar mesmo passar esse período, tá bom? Então, tchau. Muito obrigada. Beijão.